Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Nível do Rio Paranaíba recua, mas ainda está a mais de 9 metros acima do normal. Patos de Minas tem 71 famílias desalojadas e 10 desabrigadas por causa da chuva. Na edição desta segunda-feira a gente mostra também. Militar resgata mulheres em veículo que ficou preso durante alagamento. Homem é espancado próximo à boate na Avenida Marabá, em Patos de Minas. Casal é preso após discussão e agressão com faca. Investigações avançam com a identificação de suspeitos de agressões a jornalistas. Homem diz que incêndio em residência pode ter sido criminoso. Morador do bairro Várzea denuncia suposta atividade irregular em empresa de reciclagem. Mulher pede ajuda para conseguir móveis e pagar as contas. Chuvas provocam perdas no campo que impactam nos preços dos produtos na Ceasa. Com novidades em produtos agrícolas e veterinários, tem início o balcão de negócios da Copatos. Resquício da pandemia. Ansiedade pode gerar novos casos de bruxismo nos próximos anos. Mais 2 mortes por Covid são confirmadas em Patos de Minas e sobe para 623 o número de óbitos. Estes e outros destaques a partir de agora no NTV News. Uma ocorrência de agressão envolvendo um venezuelano foi registrada nesse fim de semana na Avenida Marabá, em Patos de Minas. Olha, a agressão contra esse venezuelano aconteceu aqui na Avenida Marabá, bem em frente a essa boate onde ele estava. De acordo com informações, o Celso David Chiguita Martinez, de 20 anos, que é esse venezuelano, ele estava saindo dessa boate, foi até a portaria ali na área do caixa e foi orientado por uma funcionária de que se ele saísse, não poderia voltar novamente. Foi aí onde iniciou-se uma discussão. Algumas pessoas que estavam em volta, frequentadores da boate, não gostaram, dessa discussão e colocaram-o para fora. E aqui, fora da boate, não lá dentro, mas aqui fora, ele foi agredido por 4 homens, de acordo com a versão dele. Ele, inclusive, identificou um desses suspeitos e foi reconhecido como Hugo. Esse homem foi abordado pela polícia, mas negou todas as acusações. Ele foi socorrido às pressas, levado para a Santa Casa de Misericórdia, que fica aqui ao lado, próximo, acima aqui na Avenida Marabá, e estava com alguns ferimentos pelo corpo, inclusive um corte de 10 centímetros na cabeça e outras contusões por ter levado chutes e socos. Toda essa confusão agora será averiguada pela Polícia Civil. Se trata de uma agressão. Esse Hugo, essa pessoa que foi identificada por ele como sendo um dos agressores, ele foi liberado por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo e não haver provas suficientes. Logo depois a polícia deve investigar toda a situação. Lembrando que a boate aonde o fato ocorreu, na porta dela, por exemplo, não tem nada a ver com essa agressão. O fato não aconteceu lá dentro, mas sim aqui fora, na rua. Neste domingo, um casal foi conduzido para a delegacia após o homem agredir a própria companheira com faca durante uma discussão. O desentendimento entre o casal teve início na madrugada deste domingo na rua Dona Lica, no bairro Antônio Caixeta. A própria mulher de 22 anos foi quem acionou a polícia militar, relatando ter sido esfaqueada pelo companheiro de 29 anos no braço direito. Ela relata que os dois estavam consumindo bebidas alcoólicas e, em dado momento, ele apoderou-se de uma faca para acertá-la. Ela então conseguiu mordê-la no braço e no ombro, mesmo assim foi golpeada. Os próprios policiais militares trouxeram a vítima aqui para a Santa Casa de Misericórdia, onde ela recebeu atendimento médico. Já a versão do marido é um pouco diferente. Ele afirma que a própria vítima teria se esfaqueado para incriminá-lo. Os policiais iniciaram uma varredura no local e não encontraram a faca utilizada no crime. Enquanto o casal era detido, a criança de 7 anos, filha da vítima, precisou ser levada para o conselho tutelar pelo fato de não possuir mais parentes em Patos de Minas. Na delegacia, a mulher preferiu não representar contra o marido, que poderia responder pela Lei Maria da Penha. Um jovem foi preso na MGC 354 após ser flagrado com droga pela Polícia Militar Rodoviária. O jovem de 20 anos foi abordado no quilômetro 171 da rodovia MGC 354. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, ele estava de motocicleta e estava com uma pochete na cintura. Dentro dessa pochete foi localizado
uma cuia de plástico com resquícios de maconha, um cigarro de maconha, uma porção de tabaco e também uma porção de haxixe. Tudo isso foi apreendido. Ele admitiu que a droga seria dele e que seria usada no fim de semana. E foi tudo interrompido, né? Essa abordagem foi feita na tarde de sábado aqui em Patos de Minas. Ele foi levado preso com a substância apreendida para a delegacia de plantão de Patos de Minas, onde agora vai responder por esse crime, né, de uso e consumo ou tráfico de drogas. Esse flagrante realizado pela Polícia Militar Rodoviária Estadual é só mais um dos vários que estão acontecendo nas rodovias estaduais de todo o país por causa da Operação Férias Seguras, deflagrada pela Polícia Militar Rodoviária Estadual em todos os trechos de rodovias estaduais aqui da nossa região e toda Minas Gerais, onde o foco é prevenir crimes, também apreender pessoas com embriaguez ao volante e proteger as residências, combater o crime organizado de modo preventivo, de acordo com a polícia. A situação vai decorrer até o final das férias. A seguir aqui no News, investigações avançam com a identificação de suspeitos de agressões a jornalistas. Homem diz que incêndio em residência pode ter sido criminoso e morador do bairro Várzea denuncia suposta atividade irregular em empresa de reciclagem. A Polícia Civil de Minas Gerais concedeu entrevista coletiva nesse fim de semana sobre as investigações dos agressores a jornalistas no exercício da profissão. Os crimes aconteceram no início do mês em frente à sede da 4ª Região Militar na Avenida Rajagabalha, em Belo Horizonte. Os crimes aconteceram nos dias 5 e 6 de janeiro. O Sindicato dos Jornalistas de Minas aponta que 9 profissionais sofreram agressões verbais, físicas e tiveram equipamentos furtados e danificados durante a desmobilização do acampamento de bolsonaristas em frente ao quartel do Exército, no bairro Gutierrez. De acordo com a delegada que conduz as investigações, até 12 agressores foram identificados. Detalhes como nomes e gênero dos suspeitos não foram divulgados durante a coletiva para não atrapalhar os trabalhos. Até o momento, ninguém foi preso e novas provas estão sendo colhidas. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou 4 inquéritos por meio da 2ª Delegacia de Polícia Civil Sul. Esses inquéritos visam apurar a suposta prática de crimes de ameaça, lesão corporal, dano, roubo e associação criminosa, não descartando a possibilidade de outros delitos que porventura podem ser verificados após a individualização da conduta de cada um dos agressores. Sobre esse assunto, eu vou conversar com Gui Boaventura aqui na nossa análise da notícia, falar sobre esse assunto. Gui, nós temos aí uma situação que está sendo investigada pela Polícia Civil. Nós temos aí um inquérito em andamento e pessoas já identificadas, pelo menos 12 pessoas identificadas, isso em Belo Horizonte. As agressões aconteceram durante manifestações lá em BH e a Polícia Civil está fazendo então aí esse monitoramento com todos esses trabalhos para poder chegar a todas essas pessoas. Boa noite para você. Olha, boa noite para você, Daí, boa noite ao nosso telespectador. Você sabe que me chama a atenção tudo isso que está acontecendo, porque parece que as coisas, o mundo anda tão... O mundo não, o Brasil ultimamente, por causa de questão política, por causa de divergência de ideologia, as coisas parecem que estão saindo fora da caixinha. Sabe, eu não sei por que discutir esse assunto na base da pancada, porque não gosto do repórter tal, ou o jornalismo tal, o jornalismo A ou B ou C. E é um negócio assim que vai no arrobo, sabe, do entusiasmo do momento. Umas agressões besta que não leva ninguém a nada, sabe, só por ser uma questão de turba, né? Tá uma turma ali e aí partem por agressão porque é aquela questão do momento. Espera ficar no tete-a-tete e discute, né? Discute, pode discutir a ideologia, pode falar aquilo que não está gostando, pode falar aquilo que não está lhe agradando. Se há uma rádio, uma televisão, um jornal, uma coisa que não, desliga, não vê. Sabe, é a melhor reação que a pessoa pode ter. Partir para a agressão
vai levar a essas questões, né? Esses agressores vão se ver agora com a justiça, vão se ver agora na polícia para ter que explicar isso aí, vai gastar dinheiro porque advogado não é barato, vão ser processados. Em troca do quê? Qual o lucro que se tem numa discussão desse tipo, nesse nível? Porque isso aí não é discussão, né? Num embate desse nível aí, físico, sair batendo nas pessoas. E olha só o perigo que é isso aí. Você bate numa pessoa e você não sabe qual que é a reação dela. E aí, se tem uma coisa mais grave, Odair, numa questão dessa aí, numa pendenga dessa aí, se a questão se agrava um pouco mais, né? Se a questão vai para um prejuízo para a vida, ou uma pessoa fica com um ferimento que é uma sequela para o resto da vida, que lucro é esse? Para discutir ideologia, se você gosta da esquerda ou da direita, se você gosta do azul ou do verde, se você gosta do branco ou do preto, se você é Cruzeiro Atlético, que bobagem, né? A gente precisa de ser como é a vida, né? Nós somos seres racionais, então nós precisamos de racionar essa questão. Nós precisamos de raciocinar, pensar, colocar no racional, colocar no lógico, para não deixar essas coisas irem para... Eu estou falando isso a respeito desse assunto, mas isso também acontece em outros segmentos. Não é só nessa questão. O jornalismo aqui hoje é só um exemplo. Mas é no emprego, é patrão com empregado, é empresa com empresa. Estão discutindo por causa de uma coisa que não tem lógica, né? Que não vai resolver nada na vida de ninguém. Veja o que está acontecendo em Brasília, né? Veja as consequências do que está acontecendo em Brasília. A gente precisa colocar a coisa dentro da caixinha, precisa andar dentro da lógica, precisa ser legalista, né? Se a lei não está boa, vamos trocar a lei, vamos trabalhar para trocar a lei, para mudar isso, mas mudar consequentemente. Não com inconsequência, não com a base da força, não na base, sabe, da tiro, pancada e bomba. Isso não existe. Isso precisa... Nós estamos precisando parar com isso no Brasil. Pois é, você citou isso daí, Gui. Hoje a PGR, comandada pelo Aras, denunciou 39 pessoas pelos ataques, né, do dia 8 aos três poderes e pediu bloqueio de 40 milhões de reais. Ou seja, há um prejuízo ali tanto para as questões de prisão como também financeiras. Sim. Com bloqueio de bens. São pessoas que estão sendo denunciadas hoje como mandantes e organizadores dessa balbúrdia que fez. Estão falando em tentativa de golpe, uma balbúrdia dos diabos que aconteceu lá em Brasília. Não precisava ter acontecido lá. Atacaram o que não devia atacar, né? O que não precisava atacar. Atacaram o patrimônio do povo. Sabe, com um resultado desastroso só para quem atacou, quem mandou atacar, quem organizou, quem supostamente fez isso. Isso agora a justiça vai correr atrás, né? E essas pessoas que vão ter bens indisponibilizados, essas pessoas que vão pagar multas altíssimas, essas pessoas que vão responder processo, consequentemente sujeito a ser preso. Com que lucro? E qual foi o benefício para ele em particular, e qual foi o benefício para a nação? Nós demonstramos que estávamos insatisfeitos com o que aconteceu. Beleza, demonstrasse de outro jeito, né? Pacificamente, indo para a justiça, discutindo no plenário das nossas casas legislativas. Aí eu acho que a gente teria um lucro. E é assim que nós devemos proceder. Nós temos todo o direito de gritar contra aquilo que a gente acha que não está bem, que não está legal. Para isso tem as tribunas das casas legislativas. Você tem que convencer o deputado, o senador, o vereador, ou seja lá o que for, convencê-los de que está errado isso aí, convencê-los a mudar. É isso que tem que ser feito.
né? Depois, se você delegar o poder para a pessoa, ela está te devendo isso lá. Não pode ser assim, livre. Eu te deleguei, agora você faz o que você quiser. A gente precisa de aprender esse tipo de relacionamento, né? Muito bem. Em Vargem de Minas, a Polícia Militar conseguiu resgatar um homem que teve a casa tomada pelo fogo. A casa do homem de 56 anos fica situada na Rua Lua, divisão dos municípios de Vargem de Minas e Presidente Olegário. Graças a um patrulhamento da Polícia Militar que acontecia pelo local no exato momento do incêndio, foi possível resgatar o morador antes das chamas se alastrarem ainda mais. Olha, a gente estava lá no bairro Pedro Andalés 2, proximidade ali do Paraíso Sol Nascente, fazendo patrulhamento preventivo. Aí foi quando a guarnição deparou com a residência em chamas, né? Imediatamente nós imobilizamos a viatura com o intuito de adentrar no imóvel para verificar se havia ali alguma vítima e, consequentemente, também tentar combater aquele incêndio ali para proteger o patrimônio, né? O incêndio teve início às 22 horas e, de acordo com o relato do sargento Gabriel, esta rampa e esse portão estavam praticamente tomados pelas chamas. Para que ele conseguisse entrar no local e resgatar a vítima, foi necessário que ele chutasse o portão devido à grande temperatura. Lá dentro eu visualizei um senhor, bem de idade, ele estava tentando ali abrir a torneira de água para combater aquele incêndio, porém ele estava bem em estado de pânico mesmo e não estava conseguindo. De imediato eu já retirei ele dali, tirei para fora do imóvel lá, entreguei para outra militar que estava comigo e retornei. Quando eu retornei, a fumaça já estava bastante densa ali, era difícil de visualizar, porém eu lembrava onde que ele estava tentando ligar aquela torneira. Então eu me abaixei, fui até lá, consegui ligar a torneira ali para combater o incêndio. Com as chamas apagadas, é possível ver o estrago causado ao portão. Como o município de Vargem de Minas não possui corpo de bombeiros, não foi possível averiguar o que deu início ao incêndio. Entretanto, o morador da casa alega que alguém teria ateado fogo no local. Alega que esse incêndio é criminoso, até mesmo indicou um desafeto dele, porém com a falta ali dos indícios ali de convicção que realmente seria aquele desafeto dele que praticou o fato, não houve condução. Mas nós qualificamos ele, o senhor foi questionado ele se ele precisaria de atendimento médico, não precisaria, ele tá bem. A residência dele conseguimos combater ali as chamas antes dela adentrar no interior de volta. Agora a gente mostra a reclamação de um morador do bairro Várzea sobre suposta atividade irregular na coleta de materiais recicláveis. O denunciante preferiu ter a identidade preservada. A reclamação é de que uma associação na rua Patrocínio, bairro Várzea, em Patos de Minas, desde que iniciou os trabalhos, o local está sujo, atraindo animais peçonhentos. Além disso, em frente ao local, virou ponto de uso de drogas. Essa empresa, a Cocepa, ela se instaurou lá na rua Patrocínio há 4 anos, mais ou menos. E desde quando eles mudaram para lá, vem causando transtorno para os moradores. Muita sujeira, muito bicho peçonhento. E agora, dos últimos tempos para cá, pessoas em situação vulnerável. Muito usuário de droga e como se diz o outro. E são pessoas que estão ali 24 horas por dia e, querendo ou não, tirando a paz dos moradores. Porque são pessoas perigosas, que estão sob efeito de entorpecentes, né? Eles trocam o papelão, o material deles, e ali mesmo eles ficam usando droga, né? E ali eles fazem as necessidades fisiológicas e ficam, como se diz o outro, um verdadeiro caos. O residente disse que quando inaugurou o barracão da associação, foi feito de maneira irregular. Ele fez um abaixo-assinado e a lei na época ela era falha, porque hoje a lei mudou. O abaixo-assinado tem que ser com os vizinhos laterais e de frente. Só que na época tinha uma brecha na lei. E ele usou dessa brecha para poder se instaurar ali. Ele pegou as ruas adjacentes, a rua Patrocínio, Adélio Maciel, Duque de Caxias, vereador João Pacheco, e pegou as assinaturas do pessoal e deu entrada e conseguiu o alvará. Mas os moradores, se você fizer um abaixo-assinado hoje, com a lei nova, ele não consegue o alvará de funcionamento lá. Porque ninguém concorda. Ele não pegou dos moradores laterais, nem os moradores de frente dele. O morador pede que a prefeitura transfira o galpão de lugar.
Eu peço para que a prefeitura conceda para eles, né, um lugar apropriado, né? Porque ali, querendo ou não é o lugar apropriado para aquela atividade, né? É perímetro urbano, é o centro da cidade, né? A minha esperança é que a prefeitura ceda para eles um terreno e instaure eles lá, esse terreno. Segundo a Prefeitura, a associação iniciou as atividades de maneira irregular, mas já se adequou às exigências e hoje possui alvará de funcionamento. Em instantes tem a previsão do tempo. Você vai ver também que militar resgata mulheres em veículo que ficou preso durante alagamento. Nível do Rio Paranaíba recua, mas ainda está a mais de 9 metros acima do normal. E Patos de Minas tem 71 famílias desalojadas e 10 desabrigadas por causa da chuva. O volume de água do Rio Paranaíba vem diminuindo, mas ainda está a mais de 9 metros do seu nível normal. Diversas famílias continuam desalojadas e desabrigadas. O fim de semana sem chuvas fez com que o nível de água do Rio Paranaíba recuasse alguns centímetros. A última medição, possibilitada pelas réguas instaladas ao lado da Ponte do Arco pelo Corpo de Bombeiros, é de 9 metros e 88 centímetros acima da média considerada normal. Apesar da trégua, a situação ainda é de alerta, pois há previsão de chuvas para os próximos dias e a iminência de enchentes coloca em risco residências de moradores situadas nas proximidades do Rio Paranaíba, como, por exemplo, as casas situadas nos bairros Jardim Paulistano, Vila Rosa e São José Operário. Aos fundos do bairro Vila Rosa, na rua Carmo do Paranaíba, um dos primeiros locais a serem alcançados pelas águas do Rio Paranaíba, as casas seguem vazias. A água que preenche o interior de diversas moradas, além de exalar um mau cheiro, já está esverdeada em alguns pontos. Devido às duas enchentes registradas no ano de 2022, os moradores conseguiram antecipar a retirada dos móveis, eletrodomésticos e pertences, e com o auxílio da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, guardá-los em escolas disponibilizadas pela Prefeitura. De acordo com o boletim diário emitido pela CASV, Central de Atendimento Social às Vítimas das Enchentes, até o momento 71 famílias estão desalojadas, totalizando 186 pessoas. Já o número de desabrigados é de 25 pessoas, oriunda de 10 famílias. Destas, 5 famílias estão abrigadas provisoriamente na Escola Estadual Santa Terezinha, sendo 12 adultos e uma criança. As outras 5 famílias estão na Escola Estadual Elídio Caixeta de Melo, com 12 pessoas, sendo 10 adultos e 2 crianças. Pessoas em situação de risco podem contatar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. E para orientações basta procurar a CASV, que fica no interior do Projeto Cristavo, onde está alojada a atual Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. São várias famílias desabrigadas, desalojadas. Na semana passada, Gui, o Executivo mandou um projeto para a Câmara que foi aprovado para a construção de 200 residências em Patos de Minas para pessoas que residem em áreas de risco. Pois é, a gente precisa de analisar isso e pensar em Patos de Minas com mais lógica a respeito desses problemas. Eu já comentei sobre isso, já falei sobre isso, mas vou repetir. Vou dizer novamente qual que é o meu raciocínio. É preciso ter um projeto que contemple o problema como um todo. Se for fatiar para fazer política de tempos em tempos, não faça isso com o povo. O povo não merece mais esse tipo de aplicação política. Isso é uma política muito antiga, muito velha. Então a gente precisa fazer as coisas e fazer as coisas direito. Há necessidade de ter uma intervenção? Claro que há. É preciso que o poder público interfira nessa situação das enchentes em Patos de Minas, que não é uma coisa monstruosa, não é uma coisa do outro mundo, mas que precisa ser corrigida agora e o problema precisa ser impedido de ter um crescimento maior. É preciso que num projeto desse tenha um projeto total para desimpedir. Nós não temos mais problemas com enchentes no nosso município com esse projeto concretizado. E aí, como é que se concretiza esse projeto? Por etapas? Ok, vamos por etapas, mas com metas a serem cumpridas por esse governo e pelos governos que virão aí no futuro. Porque se não tiver um projeto com meta, regulado por lei, para obrigar o próximo prefeito, o próximo administrador a cumprir aquela meta,
esse problema não vai ser resolvido. Ele vai servir, como está servindo agora, de palco político, de palanque político, para as pessoas falarem que vão trazer benesses para aqueles aflitos lá, atingidos pela enchente do Rio Paranaíba. Prometer, nós temos aqui, vamos fazer uma lei, e aí a Câmara se reúne em reunião extraordinária para aprovar um projeto que não vai funcionar esse ano, não vai funcionar no próximo ano e talvez demore aí 4, 5 anos para funcionar. Por que a urgência? Por que a reunião extraordinária para aprovar um projeto desse? Se não tem um projeto total, se não aprovar uma lei dessa, se não tem um projeto total, se não tem onde buscar o dinheiro, não tem o dinheiro em caixa e não tem de onde vem também esse dinheiro. Mas nós temos os lotes. Ok, preserva os lotes, faça um projeto total, porque não são só esses 200 que estão aí, provavelmente tem mais gente para ser contemplado num programa social como esse aí. Existem aqueles que podem sair por força de uma indenização, né, de uma desapropriação feita de maneira legal pela prefeitura e que vão ter condição de construir a sua casa num outro local, que vão ter condição de administrar isso aí porque tem posse, tem dinheiro. Esse pessoal, na maioria, que está sendo atingido pela enchente do Rio Paranaíba, não tem dinheiro daí. Para construir a casa, não adianta ganhar o lote. Não tem dinheiro para construir a casa. É preciso que dê o lote, a casa, e é preciso que ela esteja pronta para entregar para ele somente a chave e ele ir morar, entrar lá para morar num programa social, com vínculo social com esse pessoal aí, né? Nós não podemos deixar, eu estou recebendo denúncias aí de vários programas sociais desse aí, que as pessoas ganham essas casas e depois vão morar num outro local, tem outra casa, vai morar num outro local, ou colocam um parente para morar lá dentro para garantir, ou se não alugam esses imóveis, o que não pode. Esse é feito para aquela determinada família morar. Mas é preciso que se tenha critério para fazer isso. Não adianta fazer disso, não adianta fazer da enchente do Rio Paranaíba palanque político, porque não vai dar certo, porque isso demora. Isso não é de um dia para o outro. Tratem o povo com um pouco mais de dignidade, com um pouco mais de verdade, né? Façam um projeto para isso durar, para isso ser concretizado. Está na lei lá, põe na lei lá do município, né? E a gente vai acompanhar isso aí, a população vai acompanhar e vai cobrar, porque sabe o tempo e sabe o objetivo. Não pode usar esse momento, não era agora esse momento para fazer um estardalhaço desse em cima de uma promessa que não será cumprida. Não será cumprida. Muito bem, na tarde de hoje, uma chuva forte na cidade de Patrocínio alagou vias e pelo menos 2 pessoas precisaram ser resgatadas de um veículo que ficou preso à enxurrada. Nas imagens divulgadas pela Polícia Militar, é possível ver o imenso volume de água que tomou conta deste trecho na Avenida Altino Guimarães, no bairro São Vicente, em Patrocínio. O Ford Ka estava ilhado em meio à enxurrada forte e as 2 ocupantes permaneciam no interior do carro com receio de deixar o local. As viaturas tentaram se aproximar, mas devido à força da chuva não foi possível. Diante das dificuldades, o cabo Rodrigo se dirigiu até o carro a pé para prestar socorro às 2 mulheres e conseguiram deixar o veículo em segurança. Agora vamos saber como é que fica o tempo neste início de semana. Previsão do tempo. A terça-feira deve ser de calor, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada nos municípios do Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar fica em 50%. Em Patos de Minas, previsão de mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Lagamar, variação de 19 a 28 graus. Em Patrocínio, de 18 a 29. Em Cruzeiro da Fortaleza, de 18 a 26 graus. E em Varjão de Minas, mínima de 19 e máxima de 27 graus nesta terça-feira.
Depois do intervalo aqui no News, chuvas provocam perdas no campo que impactam diretamente nos preços dos produtos na Ceasa. E com novidades em produtos agrícolas e veterinários, tem início o balcão de negócios da Copados. As chuvas intensas que atingiram a região na semana passada provocaram perdas no campo, o que impacta diretamente nos preços dos produtos que são comercializados na Ceasa. Hoje foi um dia de boas vendas para o seu Altair. Ele vendeu 50 caixas de tomate, 24 caixas de chuchu e 50 caixas de pepino. O chuchu, ele recebeu um reajuste de R$40 por caixa. 50 caixas de tomate, já venderam todas. Teve 22 caixas de pepinos, todas vendidas, e 24 de chuchu. O chuchu teve uma boa melhora de preço agora, estava 60 caixas, R$60 a caixa, passou para R$100 a caixa. A melhora é satisfatória. Por outro lado, ele reclama que o tomate, um dos principais produtos dele, não veio com uma boa qualidade. Isso por causa do tempo instável nos últimos dias que tem atrapalhado a plantação da fruta. Nesse período chuvoso, a proliferação de praga aumenta, né? Então dificulta um pouco o processo, mas conseguimos uma produção boa, de qualidade, para atender bem os nossos clientes. De acordo com a diretora de Agricultura de Patos de Minas, o tempo instável tem abalado a produção de alimentos no campo. Por esse motivo, o preço tem oscilado bastante e deve continuar com a mesma tendência nas próximas semanas. O tomate, por exemplo, custava R$200 a caixa, com 20 quilos. Hoje baixou para 170. A caixa de abacaxi de 22 quilos baixou de R$100 para R$70. A caixa de ovo com 30 unidades também estava sendo vendida na Ceasa nas últimas semanas por R$170. Hoje custa R$150. Os tubérculos mantiveram os preços e o pé de alface de 400 gramas, apesar da má qualidade por causa das chuvas, também manteve o preço de R$2. Os produtos que tiveram uma leve queda é que não são afetados pelas chuvas. Agora, os produtos que tiveram aumento, por exemplo, folhosas, na verdade, não teve aumento de preço. Manteve o preço, mas diminuiu a qualidade. Porque a alface, por exemplo, ela diminui de tamanho, diminui muito a qualidade. Manteve o preço, mas menor qualidade. Raízes têm mantido o preço. Alguns até teve queda. E o tomate, que teve uma alta significativa nos últimos dias, hoje teve uma leve queda. Mas a tendência é manter a alta no próximo comércio. Além do tempo, a dificuldade para chegar até a Ceasa por causa dos buracos nas estradas e rodovias também tem complicado a vida do produtor rural. A produtividade, no geral, é de acordo com o clima. Agora, a questão de chuvas atrapalha rodovias, dificulta o produtor o escoamento dessa produtividade, principalmente nas propriedades onde o acesso nas estradas rurais costuma dificultar bastante. Em qualquer época que o produtor tem qualquer dificuldade, a gente faz assim uma abertura de tempo, de espaço, por exemplo. Às vezes a gente libera para eles trazerem o produto com mais antecedência, pode até estar deixando o produto aqui, sabe? Então, assim, a gente procura ajudar o máximo possível o produtor, porque a gente sabe da dificuldade, ele tem dificuldade em chegar aqui com esse produto, então, às vezes, ele não comercializou, a gente libera para ele estar deixando o produto aqui para o próximo comércio, para ele não ter que voltar com esse produto para casa. E alguns produtos, assim, que tem, às vezes ele teve um estrago pequeno, mas está em condição de uso, né, está em condição de consumo, a maioria desses produtos são doados ao Banco de Alimentos. Aqui na Ceasa Regional de Patos de Minas, uma realidade tem desanimado alguns produtores rurais. Por exemplo, aqueles que necessitam das chuvas, do tempo, para produzir seus produtos. Na região de Presidente Olegário, onde há grandes produções de abacaxi, alguns produtores já pensam em abandonar o negócio e investir em outro tipo de produto. É o caso da nossa próxima entrevistada, que já no próximo mês não vem até o Ceasa para trazer o abacaxi. Além de ter uma colheita pequena esse ano, com produto muito minguado, ela vai investir na criação de gado e também em caminhões. Do ano passado, esse ano o prejuízo foi grande. O ano passado nós investimos R$120 mil na roça. Esse ano não deu 100 mil, não. Você vê que o prejuízo é grande, né? E aí, o que vocês estão pensando em fazer agora?
Meu marido vai investir em gado agora, né? E comprar uns caminhão, a gente vai trabalhar mais sossegado. A maioria vai parar de plantar abacaxi. Você acha que o tempo tem dificultado essa produção? Acho que o clima, né? O clima mudou, a plantação não é a mesma, sabe? A planta não desenvolve. Não é a mesma coisa, sabe? Mudou bastante desde que a gente começou a plantar. Mesmo com as pequenas baixas, os consumidores não devem esperar uma mudança dos preços nas prateleiras. Isso porque no mercado o cenário não tem mudado. Na verdade, quem ganha mais é o atravessador, né? O produtor, ele sofre bastante com essa mudança climática e às vezes o produto para ele teve uma pequena queda. O comerciante vai comprar esse produto aqui até com essa diminuição de preço, mas no comércio, na hora do consumidor, a gente não está vendo essa diferença. E aí tem aquela questão do mercado, né? Oscila os preços oscilam tanto para cima quanto para baixo, né? Você tem aí questões climáticas que influenciam, mas é verdade, há essa regra de mercado de quem atravessa acaba ganhando mais, muitas vezes mais até do que quem produziu, e aí chega num valor diferente para você do que está lá na Ceasa ou que está lá em quem está produzindo. Há uma regra de mercado que ela acaba sendo um tanto quanto perversa com aquele da ponta final, que é o consumidor. Das duas pontas, né? E com quem produz. Das duas pontas. Agora, o detalhe mais interessante é o seguinte, o que eu sempre tenho falado, falta muito essas instituições como a Emater, como os sindicatos, né? Os sindicatos rurais, que não é só feito para atender ou para orientar ou para trazer suporte técnico para quem cria boi. Não é isso, né? As pessoas que se destacam, sempre se destacaram mais, foram essas. Mas se você procurar no sindicato rural, você vai encontrar apoio para isso aí. E o que falta é essa tecnologia para orientar esses produtores e orientar a sazonalidade dos produtos aqui na nossa região. A gente sabe como vai chover muito, folha não vai produzir, né? Outras frutas, por exemplo, vai ter problema com a produção, porque apodrece com mais facilidade, perde com mais facilidade, com o tempo mais úmido, ela produz de uma maneira diferente, determinado tipo de fruta, os tubérculos são prejudicados na hora da colheita, né? Batata, cenoura, mandioca e etc. são prejudicados na hora da colheita. Às vezes quando vai colher já passou da hora, isso é prejuízo para o produtor. O que o produtor precisa é de orientação técnica para isso. O hortifrutigranjeiro normalmente é a agricultura familiar, né? É uma pessoa com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos que produzem ali, né, para ir vender lá no Ceasa, para levar essa produção lá para o Ceasa. Produzem tomate, produzem alface, couve, todo esse tipo de coisa, quiabo, né, são coisas mais fáceis de produzir e levam essa produção, que não é tão grande assim, para vender no Ceasa, porque vai somar para fazer uma venda maior em todo o estado. Agora, se esse produtor, esse pequeno produtor, se esse agricultor familiar, se esse pessoal, se esse hortifrutigranjeiro tiver uma orientação técnica, ele não vai sofrer esse tipo de dissabor como o plantador de abacaxi, né? E o clima não ajudou, não é o tempo, é o clima não ajudou e ele vai produzir pouco. E essa sazonalidade na produção agrícola, ela sempre vai existir, né? Essa oscilação de relação investimento e lucro, ela sempre vai ser muito oscilante no setor de produção agrícola. Os grandes produtores tem toda essa tecnologia disponível para eles. Por isso é que, às vezes, eles conseguem driblar mais o prejuízo, ter uma previsão melhor a respeito dessa produção. Mas esse pessoal, o governo o Ministério da Agricultura no Brasil devia investir nesse pequeno produtor, que é o grande percentual de produção nesse país, do consumo interno, é produzido por esse agricultura familiar e o pequeno agricultor, o hortifrutigranjeiro, esse pessoal do cinturão verde das cidades.
É preciso ter apoio tecnológico, é preciso disponibilizar essa informação para eles, colocar instrumentos na mão através das autarquias, através dessas entidades que ajudam o produtor, para que ele lance mão disso e não tenha prejuízo, né? Ou pelo menos minimize esse tipo de incidente que ele tem de um ano para o outro. Por outro lado, a chuva desse período é importante para essa safra de agora de milho e também da soja, né? Colabora muito, porque é preciso chover para poder esses cultivos conseguirem sobressair, senão... Sim, mas eles já estão mudando, inclusive, o calendário de plantio. Já estão mudando, já estão atrasando um pouco mais o plantio de milho, atrasando um pouco mais o plantio de soja. Aqui na região, que já foi, já tem locais aqui no estado de Minas Gerais mesmo, no próprio Triângulo Mineiro, mais descendo para o sudeste ali, São Paulo, descendo para o sul do país, nós temos 3, 4 safras por ano em determinados locais, por exemplo, do estado do Paraná. Planta soja, planta milho, tira milho, planta soja, planta milho de novo, planta trigo no inverno e assim por diante. É preciso isso funcionar também aqui na nossa região. Se bem que nós já tivemos, inclusive, aqui na nossa região, uma plantação de trigo e na primeira plantação, inclusive, na primeira safra, deu muito certo. Muito bem. Vamos, já que a gente está falando desse assunto, teve início hoje, vai até sábado, o balcão de negócios da Copatos. Nesse primeiro dia do evento, muitos cooperados comemoraram os lucros obtidos e aproveitaram as ofertas de produtos destinados ao setor agropecuário. Hoje foi o dia do Mauri ir até a cooperativa para falar dos bons resultados que ele teve na última plantação de milho para silo. Trazer resultado para a Copatos, com os outros cooperados, ver, né, como é que ficou a produção lá. É um milho que eu acredito que ele vai dar na faixa de 60 toneladas por hectare. A esposa do Mauri vai aproveitar a visita da Copatos para cotar os preços dos insumos que eles devem comprar esse ano. Comprar mais milho para safrinha, mais semente. Essa semana a gente vai ainda fechar negócio ainda. O balcão de negócios promovido pela Copatos acontece todos os anos aqui na cidade de Patos de Minas. É uma oportunidade que o produtor rural tem de vir até a unidade da Copatos e fazer uma espécie de cotação, saber se o produto realmente está em conta. De acordo com informações deste evento, este ano os produtores estão muito mais espertos. Eles vêm até aqui, fazem aquela cotação, olham preços em outros lugares e depois voltam para fechar negócio. Mas o presidente da cooperativa garante que as condições estão muito difíceis de deixar passar batido. Um momento de negócios, onde a Copatos está disponibilizando para todos os seus cooperados, de uma maneira muito especial para o produtor de leite, tudo que ela tem no seu portfólio de produtos, na área veterinária, na área agrícola, na fábrica de ração, enfim, tudo aquilo que ela comercializa para o produtor no dia a dia, ela trouxe para essa semana essa comercialização de uma forma especial, com juros mais acessíveis, né? Alguns produtos até sem juros, prazo alongado para poder facilitar a vida desse cooperado. O Silas é cooperado da Copatos. Hoje ele veio buscar um cheque, que é um retorno das compras feitas no ano passado. A cooperativa ela sempre ajuda, né, o cooperado, de uma forma ou de outra, porque a gente faz as compras durante o ano e no fim do ano a gente tem uma bonificação muito boa com relação a essas compras. Ou 1% ou 2%, dependendo do produto, a gente é restituído agora no final do ano, ou no início do ano, né? Então a gente sempre sobra um pouquinho aí para fazer uma farrinha e aproveitar, né? Um Papai Noel que vem em mês de janeiro, né? Nós criamos uma bonificação para aquele produtor de leite que consome, né, na sua propriedade a linha de ração da Copatos, uma bonificação de 2% durante toda a compra no ano. Fecha dezembro, janeiro, hoje nós estamos devolvendo essa bonificação para esses produtores. Lembrando também que tem 1% de desconto em todas as operações dos negócios da Copatos para aquele produtor que produz leite e comercializa com a Copatos. Também é uma oportunidade de você estar contribuindo para fazer chegar um dinheiro na mão desse produtor, é como se fosse uma antecipação de sobras de forma específica. O balcão de negócios vai até sábado.
O indicado, de acordo com o presidente da cooperativa, é pesquisar bastante antes de realizarem as compras e que as pessoas não deixem de visitar a Copatos. Esse balcão de negócio vai até no sábado, lembrando que ele está funcionando em tempo real em todas as unidades da Copatos. Quem está mais distante, estiver mais próximo de Vajão, Presidente Olegário, Vazante, Lagoa Grande, João Pinheiro, lá também está funcionando nas mesmas condições daqui, então fica as alternativas para o produtor se deslocar para onde for mais fácil para ele. Daqui a pouco aqui no News, resquícios da pandemia. A ansiedade pode gerar novos casos de bruxismo nos próximos anos. Você vai ver que mulher pede ajuda para conseguir móveis e pagar as contas em Patos de Minas. E mais 2 mortes por Covid são confirmadas, subindo para 623 o número de óbitos. Uma pesquisa da USP e da UFMG aponta que a ansiedade gerada pela pandemia pode causar uma explosão de casos de bruxismo nos próximos anos. Isso porque uma das principais causas dessa disfunção é o estresse. Foram 4 meses de dores intensas na cabeça e várias idas a especialistas. O alívio não vinha e a psicóloga já estava perdendo as esperanças de ter qualidade de vida. Foram dias muito difíceis, às vezes eu não conseguia dirigir, tinham amigos que me levavam, sabe? Porque eu falava, vou ficar só sentado porque eu não posso dirigir. Eu tô com tonteira, não tô bem, não sou de confiança. Você começa a se colocar, a perder a sua identidade mesmo, né? Perder o seu eu, a duvidar de tudo que você fazia e é capaz. Então foram uma série de processos que eu passei e não foi porque não doía, não foi porque eu não procurei. Eu não era paciente que não procurava, eu não era paciente que não corria atrás. Pelo contrário, eu acho que eu corri atrás de todos os recursos possíveis a ponto de um dos profissionais falarem comigo. Tem que tomar cuidado porque tudo que te manda tomar e fazer, você tá fazendo e tomando. O último recurso foi ir a um dentista especializado em dores da face. Depois de exames de imagens e análise minuciosa, veio o diagnóstico de disfunção temporomandibular, ou DTM. A placa bucal foi feita sob medida para o uso durante o sono e é parte do tratamento. O profissional que cuidou de Ana explica que a disfunção pode ser desencadeada pelo bruxismo, quando a pessoa involuntariamente range os dentes, seja durante o dia ou à noite. Hoje a gente conhece muito bem e sabe que os fatores etiológicos que levam a pessoa a ter o bruxismo do sono é diferente do bruxismo da vigília e por isso que os tratamentos têm que ser diferentes. Todos dois trazem prejuízos importantes para a vida, como dores musculares, dores na articulação temporomandibular e principalmente desgaste dos dentes, fraturas dos dentes, fraturas das restaurações. Então, muitas pessoas hoje estão perdendo seus dentes, estão tendo muitas dores que estão ficando crônicas, de difícil controle e diagnóstico, por causa que um dos fatores é o bruxismo. Essas dores causadas pelo ranger dos dentes podem se tornar mais comuns ao longo dos próximos anos. Isso porque as incertezas da pandemia deixaram as pessoas mais ansiosas. Uma pesquisa da USP e da UFMG aponta que, nesse cenário, os pacientes têm 6 vezes mais chances de desenvolver esse transtorno. Gerou um grau de estresse muito grande das pessoas, de perderem a vida, de perderem a vida de familiares, e isso gera um grau de estresse muito grande. O dormir mal associado a um estresse são os principais fatores que levam ao bruxismo, tanto do sono quanto da vigília. Mais 2 óbitos por Covid foram confirmados em Patos de Minas, elevando para 623 a quantidade de vidas perdidas para a doença. As informações constam na atualização do painel coronavírus desta segunda-feira, atualizadas, e as vítimas, 2 homens de 88 e 92 anos, faleceram no dia 10 de janeiro. São 53 casos ativos na janela de transmissão, você vê aí no boletim que está na tela. Segundo os dados, as internações estão zeradas, não há pessoas internadas em leitos clínicos nem UTI por causa da Covid. Desde o início da pandemia, 39.464 patenses foram infectados pelo coronavírus e os casos tratados, você vê aí, somam uns 38.788. Recém-mudada para Patos de Minas, uma mulher vem enfrentando dificuldades e pede ajuda para conseguir móveis e conseguir se manter. Valquíria Alves veio da região noroeste do estado, no município de Bonfinópolis de Minas, há cerca de 30 dias, para tentar a sorte em Patos de Minas. Eu vou tentar a vida, né? Porque lá é muito difícil de emprego, lá não tá tendo emprego, né? Aí eu vim pra cá, trabalhar, tentar, né, arrumar as coisas pra mim, né? Ela conseguiu emprego numa padaria, mas ainda não conseguiu se estabilizar, pois não recebeu o primeiro ordenado. Tô lá trabalhando, ganho por mês, né? Aí esse
me pediu vocês de ajuda de móveis, dinheiro para aluguel, né? Que eu tô sem dinheiro ainda, não cheguei há pouco tempo agora, tô sem nada. Precisamos da ajuda de vocês. Valquíria deixou para trás 5 filhos que pretende buscar quando conseguir se estabilizar. Por enquanto, ela está morando com o irmão e outras 4 pessoas numa casa alugada provisoriamente. Eu durmo na cama do meu sobrinho, né? Aí ele dorme no chão. Porque não tem muita cama, né? Tem só 2, 3 camas. Aí ele dorme, eu durmo numa, meu outro sobrinho mais velho dorme na outra e meu sobrinho pequeno dorme no chão. Ela relata que tem sido difícil, pois além de muitas pessoas no local, a casa está com móveis antigos e em más condições. É lavando roupa da mão. Eu não tenho tanquinho, né? Aí eu tô lavando minha roupa da mão. Mas minha cunhada lava a roupa da mão só. Eu também tô de ajuda meu de alimento, né? Eu tenho pouco tempo, tô sem. Nem recebi o primeiro salário ainda, vou receber agora esse mês que vem ainda. Aí precisa das coisas, né? Para colaborar com as doações de móveis, basta combinar a entrega com Valquíria pelo telefone 38 99823 4923. Ela reside na rua Brito Moreira, número 516, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Para doações via Pix, a chave é o telefone 34 99900 9475. Está no nome do irmão de Valquíria, Márcio Alves Ferreira. E se o pessoal puder me ajudar, né, eu vou muito agradecer eles, né? Pela ajuda. Eu estou precisando muito. Outras notícias, você acessa o portal patosjá.com.br. O NTV News fica por aqui, volta amanhã. Obrigado pela companhia e até lá.